Então vamos falar sobre Wicked for Good ou Wicked Parte 2. Só pra deixar claro pra vocês, esse vai ser um vídeo completamente com spoiler. Caso você caiu aqui de paraquedas querendo saber a minha opinião sem spoiler está nas redes sociais de vídeos curtos, no Instagram e no TikTok. E aí, se vocês quiserem ver, é só ir lá. Voltem aqui quando vocês tiverem assistido e quiserem ver com spoiler, tá bom? Eu queria dizer que nesse momento eu estou com muito medo de falar desse filme, porque Wicked significa muito pra mim. E eu tenho muitas coisas pra dizer, então eu tô com medo de eu ficar um pouco redundante ou esse vídeo ficar grande demais. Mas eu serei o mais sincera possível com vocês. Falarei de uma das coisas que eu mais amo no mundo e que esse ano significou muito pra mim, que é Wicked. Oi, gente, eu sou a Gai e ontem eu assisti Wicked for Good, a segunda parte de Wicked, ou o ato 2 dessa adaptação da peça musical da Broadway. Eu conheci Wicked pela primeira vez por meio de Glee. E falar uma verdade pra vocês, todos os musicais que vieram posteriormente, assim, na minha vida nessa época que eu assistia Glee, foi tudo por causa de Glee. Então eu devo meu amor a todos os musicais por causa de Glee. E Wicked sempre foi uma memória muito gostosa pra mim, assim, de viver. E tendo tido a primeira parte do filme no ano passado, e agora eu me mudei pra São Paulo esse ano e pude ver a peça, a montagem brasileira presencialmente. Eu fui ver 10 vezes, graças a Deus. E ter visto a segunda parte de Wicked também, eu acho que esse momento que aconteceu foi muito importante pra mim. E a forma que todas as coisas aconteceram encaixaram tudo muito bem. Eu quis falar dessa minha relação com Wicked pra vocês entenderem que o que eu vou falar aqui, né, na minha opinião, é de um ponto de vista de fã, mas também de um ponto de vista de uma pessoa que estudou cinema e estudou a cinematografia e tenta entender pelo menos um pouco ali da parte do diretor, da produção e essas coisas quando está assistindo um filme. Porque eu não tive acesso antecipado ao filme, eu assisti realmente na pré-estreia no cinema, mas depois que eu saí, eu já vi diversos comentários sobre Wicked e eu tenho muitas coisas pra falar. Então, caso você não me conheça, chegou ao meu canal aqui agora, eu sou a Gaia, eu sou cineasta apaixonada por livros e em todas as minhas redes sociais eu falo sobre livros, filmes, séries e também faço lives de leitura e foco. Então já me sigam nas minhas outras redes sociais pra não perderem mais conteúdos de livros, de filmes, de série, principalmente conteúdos mais curtos que eu vou fazer com curiosidades sobre Wicked. E também não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like aí no vídeo e um comentário do que você achou da parte 2 de Wicked, que me ajuda demais. Mas vamos começar esse vídeo. A minha primeira impressão, assim, do filme, quando acabou tudo e eu não tinha pensado ainda, não tinha raciocinado todas as coisas, foi que, pra mim, o John M. Chu, que é o diretor de Wicked, conseguiu honrar a peça da Broadway do jeito que precisava ser. Ele poderia ter feito mais, ele poderia ter solucionado questões que existem na peça, que são questões errôneas? Poderia. Mas, gente, todo mundo sempre pode fazer mais. E eu acho que é sobre saber o momento de parar. É sobre saber o momento de tentar não inventar demais e acabar perdendo o significado da peça em si e da homenagem que, desde o início, sempre foi dito que os filmes de Wicked são os filmes para homenagear a história da peça. É um filme que recria a peça para o audiovisual e traz a peça para outro público, né? Aumenta o alcance dessa história para outro público, mas que em nenhum momento era sobre refazer coisas da peça ou tentar consertar erros que existem ali na peça. Então eu acho, pra mim, de primeira, o John M. Chu conseguiu honrar Wicked e a peça de Wicked do jeito que ela é. Tanto o primeiro ato quanto o segundo ato, trazendo pro cinema de uma forma muito bonita e que eu acho muito legal o tanto de público que conseguiu alcançar. Porque a gente tem um livro de Wicked que alcança um público muito específico, né? Quando ele é feito pelo Gregory Maguire. Ele alcança um público ali que era fã de O Mágico de Oz depois do filme, né? E que leu o livro, de Wicked depois, porque o Wicked é meio que uma fanfic de O Mágico de Oz. Depois a gente tem Wicked alcançando a Broadway como um musical feito pelo Stephen Schwartz. Também alcança outro público. E agora, virando uma obra audiovisual, Wicked alcança outro público totalmente diferente. E eu acho que todas as fases dessa adaptação, de livro pra peça pra filme, foram feitas com muito respeito à história, mesmo que todas tenham visões diferentes, porque são dirigidas por pessoas diferentes. O segundo ato de Wicked é um ato muito mais emocional e, se eu puder dizer, até mais sombrio. A Elphaba e a Glinda, que são as nossas protagonistas aqui, já saíram da faculdade, já faz um tempo que elas estão fora. A gente pode perceber ali do início do filme como a vida delas mudou bastante. A história aqui, desde o início, já deixa que o tom do filme não é mais sobre elas estarem na faculdade e sobre, enfim, ciúmes de amigas ou odiar uma a outra ali na faculdade, ter uma picuinha, coisinhas leves de
quem tá vivendo mesmo aquele momento de faculdade da vida. Agora elas estão em uma luta política, gente. Elas estão em um cenário governamental em que existe um ditador ali e que está começando a fazer com que a magia de Oz se perca. Mas eu acho muito importante a gente ter na mente essa mudança de tom do primeiro ato pro segundo ato de Wicked, porque pode não ficar muito claro na peça e também pode não ficar muito claro no filme, por diversas razões. Passa-se muito tempo entre um ato e outro e todas as questões são modificadas ali. A única questão que realmente continua do primeiro ato pro segundo é a questão da ditadura que está acontecendo em Oz, como o mágico de Oz precisa ser derrotado. É isso que a gente tira do primeiro ato e do segundo. Os animais precisam voltar a falar. Wicked é sobre como a publicidade faz com que uma pessoa possa se tornar a pior pessoa do mundo e inimiga do povo apenas porque outra pessoa falou isso. Então ir pra esse segundo ato pensando que quer mais de Elphaba e Glinda, de partes engraçadas e de popular e de ódio, que é Loading, né, a música em inglês, já começa errado. Mas pra mim, o Join Chu já começa o filme muito bem, porque ele sabe que muitas das pessoas que estão ali assistindo o filme pela primeira vez nem fizeram questão de assistir a peça ou nem procuraram nada sobre a peça, apenas assistiram a primeira parte e agora estão assistindo a segunda parte. E aí quando ele começa o filme com vários recortes de músicas que apareceram lá na primeira parte, como Popular, O Mágico e eu acho uma forma muito inteligente de trazer você de volta pro filme. Dá aquela sensação de que não faz um ano que você assistiu a primeira parte, e sim, você está sendo lembrado como se você estivesse assistindo a segunda parte depois de um mês. E aí a gente começa a adentrar propriamente a história de Wicked for Good. Wicked for Good, ou o ato 2 de Wicked, é um ato que ele é baseado na mudança. O tema daqui é mudança. Eu acho que, na minha visão, o primeiro ato de Wicked é um ato sobre amizade. É um ato sobre amadurecimento e construção de laços. Mas nesse segundo ato, é tudo sobre mudar. E essa mudança sempre vem junto de, mas mudou para o bem ou mudou para o mal? Mas é sempre uma mudança. Eu gosto muito de como todas as coisas foram incrementadas nessa segunda parte no filme, como fica muito claro como cada personagem mudou, tanto no posicionamento das atrizes, quanto em maquiagem, porque, gente, a Elphaba parece completamente muito mais velha, assim, não muito mais velha, mas mais velha no filme do que na primeira parte, e aí mérito todo da equipe de caracterização do filme, mas eu acho que deixa o tom muito certo de como houve mudanças ali, e o questionamento de que se essas mudanças foram pro bem ou se essas mudanças foram pro mal. Isso é dito pro Fiero, pra Glinda, pra Elphaba, pra Nessa. Tem vários momentos que essas frases e essa palavra mudança é colocado ali. Visualmente falando, eu gostei mais dessa segunda parte. Eu tenho um problema com a primeira parte, que é a falta de saturação em Wicked na primeira parte. Eu sou uma grande entusiasta de cor em filmes e séries, porque eu acho que visualmente falando, cor é uma coisa que agrada muito nossos olhos e que traz muitos significados dependendo de como você coloca dentro da tela. E apesar de ainda ter pouca saturação, Wicked for Good tem mais saturação do que o primeiro filme. Eu vi uma entrevista do Joanne Chu, onde ele fala que ele queria trazer mais realismo pro mundo de Oz, para que as questões de Oz ficassem mais sérias quando traz essa saturação menor, porque parece que você está enxergando ali o mundo real. Só que eu acho muito complicado você fazer isso quando Wicked deriva de O Mágico de Oz, que é um dos filmes que marca o progresso do cinema para as telas com cores, e que é um filme super saturado, e principalmente porque, mesmo que ele queira trazer essa realidade, Wicked ainda é um filme de fantasia, ainda é um filme fantasioso. E pra mim, ele acaba perdendo um pouco essa fantasia quando você tira a saturação das cenas. Existem cenas no primeiro filme até que a Ariana Grande se funde no fundo das coisas, assim, de tão branca que ela tá e de tão branca que o fundo está. Porém, ele fala nessa entrevista também que as cores de Wicked vão mudar aos poucos, porque é essa mudança que a Elphaba traz pra Oz. E realmente, nesse segundo filme, a gente tem mais contraste e mais saturação nas cores das coisas, assim. Eu sinto que tudo ficou mais colorido, mas ainda assim eu acho que poderia ficar mais. Porém, gosto muito de como visualmente esse filme agradou mais os meus olhos. Como o tema principal dessa segunda parte é mudança, eu acho importante a gente falar sobre desenvolvimento de personagens da primeira parte para cá. Eu gosto muito de como a evolução da Glinda e da Elphaba foi feita pro filme, porque no musical é muito claro como essa mudança é feita, mas depende muito ali da música e da atuação das atrizes. E no teatro você tem mais espaço também para ter
improvisação em certas cenas e colocar um pouco de si ali em cada cena, ou enfim, de uma sessão pra outra você pode mudar as coisas. E no filme não, aquilo que você fizer vai ficar para sempre. Mas eu gostei como a evolução delas duas, da Elphaba e da Glinda, foi trazida. Honrou muito o musical, continua na mesma linha, mas ainda trouxe cenas a mais que destaca pra mim muito o contexto que elas estão ali. E aí, vamos falar sobre as duas novas músicas que a gente tem em Wicked, que é No Place Like Home, que é o novo solo da Elphaba, e The Girl in the Bubble, que é o novo solo da Glinda. Eu, pessoalmente, gosto muito do contexto que essas duas músicas foram trazidas. Pra mim, é muito importante ter mostrado como a Elphaba tá nessa luta pelos animais, entre aspas, sozinha. Não é que só ela se importe, mas é que só ela pode fazer algo contra um ditador. Então, mesmo que ela tente ali gritar pros animais, vocês precisam me ajudar, vocês precisam resistir, os animais entendem que eles não têm força o suficiente pra fazer algo. Então, eles preferem fugir. Então, eu acho muito incrível como isso é trazido, como esse contexto é trazido. Assim como o contexto de The Girl in the Bubble, que a gente vê o momento em que a Glinda se toca que ela tá sendo feita de idiota. Que apesar dela já saber disso, ela ainda não tinha tomado uma atitude sobre isso. Então, é nesse momento que ela toma a atitude de ir atrás da Elphaba e pedir perdão uma última vez, antes que a amiga dela seja morta e antes que ela volte e tome o poder de Oz, né? Que fale pro mágico de Oz, olha, meu querido, infelizmente você não vai ficar aqui, nem você, Madame Marble. Então, o contexto dessas duas músicas pra mim é incrível. Porém, contudo, todavia, entretanto, as duas músicas pra mim foram péssimas. Eu achei a letra delas, o ritmo delas, totalmente distoante do resto da peça, principalmente a letra delas. The Girl in the Bubble me consumiu, assim, pela quantidade de vezes que a palavra bubble foi rimada com a palavra bubble. E eu fiquei pensando, esse cara que escreveu essa letra é o mesmo cara que escreveu No Good Deed, Defying Gravity, For Good? Não tem como. Eu gosto do contexto das músicas, mas não acho que são músicas memoráveis. E acho que, sinceramente, quando eu for ouvir a trilha sonora do filme, eu estarei passando elas duas. É claro, eu vou dar uma chance pra elas, talvez eu até passe a gostar delas, mas de primeira, assim, de primeira impressão, não acho que foram músicas boas, acho que quebra um pouco do clima, principalmente, gente, são dois solos novos em uma parte que já é melancólica, em uma parte que já tem músicas devagar e que não tem um ápice tão grande quanto a primeira parte com Defying Gravity. Óbvio que nessa segunda parte a gente tem No Good Deed, mas a primeira parte tem uma construção de ápices, a gente tem ódio, a gente tem popular, que vão dando uns ápices ali durante o primeiro ato. Nesse segundo ato, a gente não tem músicas que vão fazendo isso até chegar em No Good Deed. Então, eles podiam ter usado essas músicas pra dar, sabe, pra dar esse ápice pra essa parte do filme. Mas eles preferiram continuar no mesmo clima e pra mim não funcionou. Falando da Ariana e da Cynthia, enquanto Elphaba e Glinda, pra mim elas são incríveis. Muito bom que elas tenham tido a oportunidade de fazer esse papel, porque eu acho que elas duas cuidaram da Elphaba e da Glinda de uma maneira muito bonita. A química entre elas duas na tela é maravilhosa e eu não tenho palavras pra dizer o que foi ouvir For Good e ver a performance delas, toda a entrega que elas têm nessa música durante ali. Mas quando a gente fala sobre química, eu não posso deixar de falar da Elphaba e do Fiyero e me perguntar o que foi que aconteceu nesse filme. No primeiro filme, a gente tem uma Elphaba e um Fiyero que, nossa senhora, eu falei, o Jonathan Bale é incrível. E aqui eu vou isentar um pouco o papel dele, tá? Porque eu acho que o Jonathan Bale é perfeito em tudo que ele se propõe. Mas, As Long As You're Mine, e aí eu não sei dizer pra vocês se foi uma escolha de direção, se foi uma escolha de atuação, quem que foi que fez essa escolha de, em uma música que claramente é a maior música de tensão sexual entre esse casal, ter sido tão... sem tensão sexual nenhuma. Pra começar, a Elphaba e o Fiyero estão a 50 milhões de quilômetros de distância um do outro quando a Elphaba começa a cantar Me Dá um Beijo e ele tá lá, olhando papeizinhos e não sei o que. Depois, quando eles estão cantando um pro outro, adorei a parte que eles começam a voar, mas de resto, não achei que encaixou. A música tá muito bonita, As Long As You're Mine é muito bonita e na voz deles ficaram muito bonita, mas a atuação não encaixou. Pra mim, tudo que tem de química entre a Glinda e a Elphaba se perde entre a Elphaba e o Fiyero, que são o casal ali da peça, né? E aí, apesar dessa química deles dois, eu acho que
Eu gostei muito de como o Fiyero foi construído aqui. Eu adorei como a atuação do Jonathan conseguiu acrescentar mais coisas pra esse personagem, principalmente porque o Fiyero, ele é um estereótipo do espantalho, né, que não tem cérebro. Em diversas partes da peça é mostrado o quanto ele não consegue raciocinar. Aliás, em português, né, a tradução de As Long As You're Mine, quando ele fala Maybe I'm brainless, em português é não é meu forte raciocinar. Então, assim, em diversos momentos é dito isso. Só que eu vejo o filme trazendo mais personalidade pra esse personagem, mais consciência também das coisas pela qual ele tá lutando, que sim, ele tá lutando ali pelo amor da elfa, mas ele também tá lutando pelos animais. Então adorei a cena que ele finge não ver a Elphaba. Adorei a cena que a Glinda tem encostado a cabeça na arma do Fiyero. Eu quase morri ali. Enfim, Jonathan Bale soube fazer a atuação dele do jeito certo. Maravilhoso. Outro destaque que eu gostaria de dar também é pro Bok, porque eu achei a atuação e as colocações desse personagem neste filme incrível. E gostei muito como as coisas são justificadas, porque na peça não tem muita justificativa do porquê o Bok continua ali com a Nessa. Apesar de ela ser a bruxa má do leste e ser uma governanta ditadora também, ele podia simplesmente sair. Só que aí, no filme, é explicado que foi proibido que os Mantiques viajassem também de trem. Então gostei dessa explicação. Mas apesar de ter gostado dessa explicação, esperava muito mais do ato da Nessa. Eu achei que ela teria talvez mais desenvolvimento ou mais tempo de tela. Porque dentre todas as coisas que acontecem no Mágico de Oz, um dos motivos da Elphaba ser quem ela é a Nessa. E é estar querendo sempre cuidar da Nessa. E principalmente, o motivo de o Mágico de Oz existir é porque a Elphaba precisa e quer a todo custo os sapatos que a Dorothy rouba da irmã dela. E aí eu sinto que esses momentos não tem. Mas para além disso, que aí eu acho que quem conhece o Mágico de Oz, quem conhece o Wicked, fica satisfeito com o que tem ali. A pior parte pra mim foi não ter o auge da personagem, o auge da vilania da Nessa, que é o momento que ela canta sobre ser a bruxa má do leste. Pra mim foi reduzido, assim, e ficou meio paia, sinceramente. Ficou meio vazio. Não mostrou o suficiente, na minha opinião, sobre como a Nessa é realmente uma vilã. Enquanto a irmã dela é taxada de bruxa má do oeste, mas ela não é uma bruxa má, a Nessa é a bruxa má. E na peça é a primeira vez, a primeira e única vez que uma personagem se chama de alguma coisa. No caso, a Glinda também fala, né, sobre ser a Glinda boa, mas a Elphaba não fala sobre ser a bruxa má do oeste. Mas quando a Nessa se coloca nesse papel, mostra o quão vilã ela é. E aí você tem a música crescendo, e aí na hora que ela fala, ela sou eu, a bruxa má do leste, ela fala tipo, ela sou eu, a bruxa má do leste. Gente, eu quis... Ai, eu fiquei muito triste. Eu acho que na peça e no livro também, a Nessa tem mais consequências na história. Até porque, uma coisa que é mostrada no filme, né? A Nessa também, como governanta, toma decisões ali baseadas em coisas que o mágico fala. Então, ela tem influência em uma população inteira. Mas eu sinto que na peça ela tem mais consequências e mais peso como vilã e pra história da Elphaba do que teve no filme. E aí, no filme, pra mim, só foi um gasto de tempo de tela para a Nessa. No mais, em questão de desenvolvimento de personagens, a gente tem o Mágico, a gente tem a Madame Morrible, que são personagens ali que eles não têm para onde ir, né? O final deles é realmente ser presos, ser tirados do poder, e é isso que acontece. Gosto muito de como é feito, mas algo que me incomoda em Wicked quanto filme é o fato de apenas a Cynthia e a Ariana cantarem. No caso, serem cantoras de verdade, serem vocalistas de verdade. Óbvio que todo mundo canta, né? Com uma boa aula de canto, todo mundo consegue fazer alguma coisa ali, mas tem gente realmente que nasceu para cantar e que tá aí nessa profissão. Na primeira parte de Wicked, os solos da Madame Morrible, que é a Michelle Yeoh, e do Mágico, que é o Jeff Goldblum, já me incomodavam. Mas, como eles eram solos ali, como eles falavam separadamente de outras pessoas, eu acho que tava tudo bem. Você percebia que eles não são grandes cantores, mas você não ficava incomodada com eles cantando. Só que quando você coloca nessa segunda parte a Madame Morrible pra fazer entre aspas, dueto, né? Ela tem uma participação em Thank Goodness com a Glinda cantando, e aí você tem a Glinda beltando pra uma Madame Morrible completamente sem força nenhuma pra cantar. Gente, destoa muito e pra mim quebrou um pouco do clima da música, sabe? Eu acho que a gente tem que saber criticar filmes, séries e todas as coisas a partir do que ele se propõe a fazer. E se Wicked é um musical,
eu acho que a gente tem que criticar as partes musicais que estiverem ruins. E pra mim, a Madame Morrible não cantar em toda a sua potência é uma parte que perde muito, principalmente sendo um musical, perde muito da personagem dela, da vilania que ela tem, porque boa parte dessa vilania sendo um musical vem da voz. E aí também, quando a gente tem em Wonderful, que não é pra mim a melhor música do musical, mas é uma música pra ser hipnotizante, porque é isso que está acontecendo com a Elphaba. Ela está sendo convencida de que ela pode se juntar ao mágico, que ele vai ser bom depois de ter feito várias merdas aí na vida dele, ele vai finalmente ser bom. E pra mim a decisão de ter a Glinda ali junto faz muito sentido, porque é óbvio que ela não seria facilmente convencida se não tivesse a melhor amiga dela ali. Tendo a melhor amiga dela, faz sentido ela ser convencida por todo aquele negócio. Mas aí, novamente, a gente tem o Jeff Goldblum entregando nada numa música que era pra entregar bastante coisa. Eu acho que o maior erro de Wicked pra mim é isso. É que esses atores, eles entregam muito em carisma, em atuação. Eles são realmente bons atores. Mas eles não são bons cantores. E em músicas muito chaves pra peça, quebrou o clima do filme pra mim. Eu sinto que eu só tô criticando aqui o filme, gente, mas eu queria deixar claro pra vocês que eu amei Wicked for Good, tá? Eu comecei falando no vídeo, né, que o John M. Chu, pra mim, fez o que ele deveria ter feito. Então, falando coisas boas, o que foi No Good Deed? Gente, eu caí completamente arrepiada com essa performance de No Good Deed. Eu amei as transições novas que a Cynthia colocou, as nuances da voz que ela colocou. E eu sinceramente acho que internacionalmente falando não teria uma Elphaba melhor nesse momento do que ela. Além disso, a música que é a alma, né, desse segundo ato, que é For Good, carrega tudo do filme. Gente, eu fico arrepiada de falar, porque é uma música que engloba o que o Wicked é. Engloba tudo sobre o Wicked, que é esse questionamento do que é o bem, do que é o mal, mas que não importa, que por causa delas as duas mudaram. Então, assim, eu recitando a música é ótimo. Mas eu acho que For Good é uma música que fala sobre amizade, mas que fecha o ato de Wicked, esse segundo ato, e a peça inteira muito bem, porque carrega todo o significado de, independente se foi pro bem ou pelo mal, Oz mudou, elas duas mudaram, todas as pessoas mudaram, e que elas esperam que seja para o bem. Então a Elphaba vinha e falar pra Glinda também: não tente limpar meu nome, eu preciso que você, sendo Glinda a boa, use do seu maior potencial pra livrar Oz do mágico. É uma estratégia muito boa, pra mim é uma estratégia política, é uma estratégia de heroína até, assim, sabe? De não tentar limpar o seu nome e de ir atrás e tentar caçar o mágico. Não. Ela sabe o que ela tem que fazer. Ela sabe que o mundo precisa de um vilão. Então deixa ela se tornar o vilão e a Glinda fazer o papel de ser a boa e ajudar todo mundo. Então pra mim é lindo, 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 lindo como tudo termina, como tudo é bem fechado. Aliás, falando sobre For Good, o que foi aquela cena da porta? Gente, eu não estava esperando e eu achei incrível, maravilhoso, perfeito. Ariana e Cynthia arrasaram muito. Caminhando pro final, eu sei que no teatro o impacto da Elphaba não dar sinal de vida pra Glinda é muito maior pro espetáculo, né? Porque você fica se questionando ali se em algum momento a Glinda sabe que ela continua viva, o que aconteceu. Você sai impactado, tipo, eu achei que ia ter um final feliz, esperançoso, e na verdade não, elas terminam separadas sem ter notícias umas das outras. Mas eu gosto muito da Elphaba dar um sinalzinho ali no final do filme e a Glinda entender, e a Glinda dar um sorrisinho, porque eu acho que é uma homenagem pra nós, fãs do musical, e eu acho que tem um impacto que precisa no audiovisual, sabe? Tem gente que vai olhar aquela cena e vai interpretar que não foi nada, que é só a Glinda alcançando a magia dela, talvez. Mas quem conhece Wicked sabe que é um sinal da Elphaba, então eu achei muito bonito. Lembre-se disso, Wicked sempre foi sobre política. Mesmo que no primeiro ato a gente tenha um floreamento de uma vida feliz e de uma amizade, o que tá acontecendo em Oz sempre foi um problema político. E a luta da Elphaba sempre foi uma luta política. É sobre um lugar comandado por um ditador, sobre opressão, propaganda e manipulação. E isso perpassa durante o primeiro ato e durante o segundo ato. Só que no segundo ato é onde as coisas acontecem. No primeiro ato a gente tá se iludindo de que tudo pode ficar bem, enquanto no segundo ato a gente encara realmente a realidade. Ele é pra ser isso mesmo. Ele é pra ser mais cru, é pra ser o ato que termina tudo. Independente se você acha que deveria ser um filme só, se deveria não ter dividido, se deveria ser um filme de 4 horas, o segundo ato ia continuar mesmo
com a mesma intenção. No geral, Wicked for Good, pra mim, entrega tudo o que precisava entregar. É óbvio que, como eu citei várias vezes aqui, tem diversos erros, diversas coisas que muitas pessoas não vão gostar. Nunca 100% de uma obra vai agradar todo mundo, e tá tudo bem. Essa segunda parte de Wicked é Wicked, sabe? É a peça que a gente conhece, é a história que a gente conhece e uma homenagem muito bonita pra tudo que a gente já viveu com Wicked durante todos esses anos. Então eu, como fã de Wicked e também como cineasta, adorei essa segunda parte. Ainda prefiro a primeira parte, mas acho que vão ser filmes que eu com certeza vou rever e vou estar sempre ouvindo a trilha sonora. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham das minhas opiniões, o que vocês acharam do filme, se vocês também têm algumas opiniões contrárias quanto a atos musicais e, enfim, contra coisas que eu falei aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de me seguir nas outras redes sociais, curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário antes de sair. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!